Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para todos vocês uma novidade. É uma novidade que vai ser um bocadinho difícil de ingerir, mas eu espero que vocês entendam, porque isto normalmente não é normal as pessoas falarem sobre isto e normalmente, melhor dizendo, acho que pouca gente fala sobre isto que eu vou falar hoje. Então, preparem-se, porque vai abalar todas as vossas crenças. Eu sei perfeitamente, todos nós que já passamos pelo caminho espiritual, normalmente nós pensamos que a espiritualidade é mesmo só de espírito, energias, e esquecemos-nos que estamos dentro de um servidor, que isto tudo isto é um holograma, isto é um metaverso. Esquecemos-nos dessa parte que ninguém quer olhar, né? Pensamos que isto realmente é algo divino, algo criado pelo Criador, que, né, esta parte mais divina do ser humano, e pensamos que realmente isso é a verdadeira realidade, não é? Porque realmente o que nós vemos aqui neste mundo, e estou a falar da parte espiritual, da parte religiosa, vemos que sim, pronto, existem os seres elementais, as energias, a magia. Então vemos que existem muitas energias, não é? Podemos dizer também mundos astrais, baixo astral, alto, não é? Vamos dizer, pronto, o inferno, por exemplo, os mundos de baixo astral também existem, né? Não é só o astral um bocadinho mais superior, ou melhor dizendo, um astral do terceiro para cima, né? Mas pronto, podemos dizer que existem esses mundos. E existem outros mundos que muita gente ainda não foi, né? Como também, vamos dizer, também os mundos paralelos. Então normalmente a gente se conecta a esse tipo de conhecimento, não é? Então dizemos que isso aí é o mundo espiritual, é o mundo do desconhecido, aquele que não é o que não é normal no nosso dia a dia. Ou mesmo a parte dos poderes psíquicos, a parte da fé, né? Tudo isso que a gente não faz parte do nosso dia a dia. Não é algo que a gente aprenda, mas sim é uma procura, uma busca incessante sobre esses temas, né? Ou sobre essas práticas. Então já vemos que dentro desta Matrix a gente normalmente se esquece que realmente nós somos computadores, que este Walter que está aqui é um computador sofisticado, bastante avançado, não é? Temos aqui uma IA, temos aqui um computador, um supercomputador, que realmente, e depois temos os sentidos, que as pessoas pensam que os nossos olhos precisam aqui deste computador para processar toda esta informação que está aqui deste lado, neste metaverso, não é? Depois temos aqui o próprio corpo, que ele mesmo é o móvel, né? É o personagem que vai fazer com que a gente consiga interagir cá dentro, porque de outra forma a gente não conseguia. Então vemos que a gente se esqueceu desta parte, que nós somos tecnologia, tudo é tecnologia. Eu sei que é normal que as pessoas não entendam esta parte que ninguém quer ver, ou que está mesmo à frente dos nossos olhos e a gente não consegue, não é? Porque nós fomos adoutrinados a pensar de uma determinada forma e fomos adoutrinados e não há maneira da gente despertar, porque também nós não fazemos esse esforço, nós também não aprofundamos. Porquê? Porque estamos colapsados, estamos rodeados de informação que realmente pode ser boa, de certa maneira pode nos ajudar a despertar, mas por outro lado também nos impede de ver outras variantes, como pode ser esta, que nós estamos dentro de um servidor, que tudo isto é uma ilusão, é um jogo, podemos dizer que é um jogo, é tudo códigos, é tudo informação, é tudo energia. Então nós não entendemos que estamos a viver dentro de um holograma, de uma projeção,
que não tem nada a ver para já com o que nós temos, com a tecnologia que nós temos, porque nós agora dizemos, uau, nós estamos muito avançados. Não, nós não estamos muito avançados. Né? Isto é uma sequência. Parece evolução, mas isto não é evolução. Isto é um jogo que faz de conta que nós estamos a evoluir, mas a tecnologia já está aqui à nossa volta. Se nós formos a ver, eu não estou a falar desta tecnologia que nós temos aqui, que é o rato, ou o computador, o microfone, pronto. Isso é tecnologia. É avanço tecnológico? Sim, pronto, mas temos aqui a grande tecnologia onde nós estamos. E temos aqui o nosso corpo, que é um robô biológico altamente sofisticado, e avançado tecnologicamente. Então, nós nem sequer somos este corpo, porque este corpo é feito de nanobots, né? Eu estou a falar dos nanobots, são as nossas células. Têm os seus programas e eles próprios se juntam e criam este corpo. Cada um sabe a sua função. Não é? Além do nosso corpo, temos os nossos chakras, tudo aquilo que tem a ver com as energias. Então, entre outras coisas, não é? Temos também os sistemas, o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema digestivo, o sistema tudo e mais alguma coisa, nervoso, já está. Mas muita coisa. Então vemos que isto é algo grande, é algo bastante sofisticado, não é algo que tenha surgido do nada. Agora, como isto tudo foi evoluindo, existem muitas histórias. Mas nada é por acaso, nada. Isto não surgiu do nada. E eu quero vos contar, né? Uma vez que vocês já sabem mais ou menos isto, mesmo que vocês não entendam, vocês vão dizer assim, não, isto foi Deus que criou. Prontos, cada um com a sua pancada, né? Isto é mesmo assim. Quando uma pessoa quiser ficar preso às suas crenças, parabéns, né? Está ligado a esse egrégor. E é muito difícil as pessoas se soltarem dessas crenças que foram-nos impostas desde pequenos. Né? Se a pessoa não quer. Então, só que existe aqui, eu quero vos contar que existe uma tecnologia. E eu vou-vos falar isto porque dentro de mais ou menos 1, 2, 3, 4 anos, vocês já vão saber isto que eu vou dizer agora. Que é, nós, por exemplo, para entrarmos aqui, neste mundo, nós temos que passar por um processo. Eu sei que as pessoas dizem, isto é espiritual, é coisa de espiritualidade, tem a ver com o processo de reencarnatório e blá blá blá. Não. A maneira como nós entramos dentro deste metaverso, por exemplo, nós estamos do outro lado do metaverso, certo? Este é o metaverso. Aqui, o planeta Terra. Ok? Estamos nesta criação. Nós estamos do outro lado do servidor, estamos noutra dimensão, noutro estado. Então, como é que nós entramos aqui? Como é que nós entramos? Entramos por um ventre materno, certo? É através daí que o ser, o espírito, ou a alma, o ser que está do outro lado, ele entra neste metaverso. É uma forma de entrar dentro deste metaverso. Até aí vocês dizem assim, pronto, já não é nada de novo. Mas agora vem a parte mais avançada, para que vocês entendam que isto, se vocês não entenderem que isto é tudo tecnologia, que estamos dentro de um servidor, que está tudo, pronto, tem os seus processadores, eu sei que isto é muito difícil das pessoas entenderem, mas é o que eu digo, mais 4 anos e vocês vão entender isto, que eu vos estou a dizer. Eu não sou nenhum técnico, mas eu, quando reflito, quando me ponho a ver as coisas, e a tecnologia que já está a avançar, e de vez em quando, eu mesmo sabendo que as coisas estão mesmo à minha frente, e não consigo associar, e de repente vejo alguém a dizer alguma coisa, ou sei lá, eu faço-me associações e digo, caralho, é tão simples, né? É preciso também a gente puxar pela cabeça. Então, o que é que eu a outra parte que realmente vocês agora vão ter de entender. E é assim, vocês já viram que nós temos programas
E existe uma nova tecnologia que vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês acho que já viram aí nos canais do YouTube, ou se calhar têm aí em casa, que são as impressoras em 3D, certo? Vocês têm impressoras em 3D ou já viram impressoras em 3D? Então temos que ver uma coisa, que as impressoras em 3D, elas criam algo, certo? Mas para elas criarem algo, elas precisam do quê? De um programa, de um computador. Tu tens o computador, tens o programa, crias o molde, o projeto, aquilo que tu queres, em 3D, e no momento em que o projeto está feito, tu dás ao start, ao iniciar, e a máquina em 3D começa a criar aquela figura, certo? Hoje em dia existem até para construir casas ou qualquer coisa, desde que a impressora 3D seja enorme. Só que vocês dizem assim, mas espera aí, e o que é que tem isto a ver? Tem a ver muito, porque isto, conforme nós entramos do astral através de um ventre, podemos dizer de uma máquina, algo que consegue começar a criar aquilo que nós somos. É como uma máquina 3D, vem do outro lado, tem tens o código, tens a matéria, então começa a criar o quê? O bebê, o feto, certo? Até ele estar desenvolvido para depois entrar aqui, para depois poder, né, ter uma vida humana, certo? Então, dentro de uma máquina 3D, tens o computador, dás-lhe ao início e ele começa a fabricar aquilo. Tu dizes assim, espera aí, mas o objeto é um objeto, não tem nada a ver com um ser humano. Mas espera aí, a tecnologia está a começar a ser avançada, já vemos que temos aí as IAs. Agora imagina que eu crio uma IA, um avatar dentro do computador, tem lá um avatar, esse avatar tem uma consciência, eu dou-lhe a forma de um personagem. Vamos imaginar que eu dou lá a minha forma, não é? Este aqui, o Walter Pinho, dou-lhes as informações, meto-lhe uma IA, meto-lhe tudo aquilo que é preciso para que ele seja o mais parecido com um ser humano. Vamos imaginar, se calhar até um bocadinho mais avançado, porque tem uma IA incorporada, muito mais avançada, não tão avançada como a nossa, porque a nossa está muito capada, não é? Nós somos muito limitados, mas não somos limitados. Este cérebro tem muita capacidade. Só que simplesmente a gente não consegue desenvolver isso, né? E também se não tivesse capada, nós aqui parecíamos deuses. Mas como está tão capada, somos como se fôssemos idiotas, né? Então, por isso é que nos tratam como ovelhas, porque senão o mundo não estava assim, com certeza absoluta. Certeza absoluta. Então, o que vai acontecer? Nós já vamos ter esse projeto. Agora, imagina, vai haver essa máquina 3D, que vocês dizem assim, mas essa máquina 3D é só para essas coisas. Sim, mas agora imagina uma máquina sofisticada, avançada, onde consegue projetar aqui no físico, com energias, sei lá eu, através da energia, sei lá, dos neutrões, protões, e começa a fazer as junções todas e começa a criar o que estava dentro do programa, não é? No computador, o que foi criado, agora já está no físico. Vocês estão a entender ou não? É um bocado difícil de gerir isto, certo? Porque é preciso trabalhar, porque eu já dei um exemplo como nós entramos aqui neste mundo, não é? Pelo ventre materno. Não é preciso ter um ventre. Isto é outra das coisas que muitas pessoas não sabem, mas já ouvi alguma informação em que já existem os ventres artificiais e nem espermatozoide uma pessoa precisa, né? Isto é a sério. Acho que pode-se criar seres humanos
sem ajuda nem da mãe nem do pai. Hein? Mas isto, mais para o futuro. Uma vez que a gente vem da outra dimensão, né, do mundo astral, para onde? Para aqui, para esta dimensão. Entramos para este através, prontos, neste caso, dos ventres. Agora, imagina, tens uma máquina, não é um ventre materno, não interessa, mas tem a capacidade de quê? De projetar o que está do outro lado, o que está dentro desse mundo, deste mundo que está dentro desse programa. Então, captam ele e começam a projetá-lo aqui através, não sei como, né? Porque isto deve ser de lasers, e deve ser de energia, deve ser protões, neutrões, e começam a fazer o molde dele, a criar ele, e depois simplesmente o sacam do outro lado e o metem aqui. Assim, de simples. Assim como existe já, entre aspas, já estão a pesquisar como se teletransportar de um lado para o outro, não é? Já começa a haver uma pequena probabilidade disso acontecer. Pelo menos esta tecnologia que existe neste momento, porque eu já sei que essa tecnologia já existe, não neste plano, ou não nesta realidade, mas eu sei que isso existe. Pelo menos uma parte de mim sabe que isso existe, e eu, possivelmente, em outras épocas conseguiria fazer, não sei em que realidade, mas eu, pelo menos, sempre senti que há certas coisas que eu sei, intuo, que eu já fiz em outros tempos. Mas isso é algo à parte, é algo que eu nunca contei aqui. Mas vocês estão a ver que essa tecnologia vai existir, não agora, mais tarde. É o que eu estou a dizer, quando vier o transhumanismo, quando já começarem a ver os metaversos, eu não sei se nesta realidade isso vai seguir em frente, eu não sei. Sei que em outras realidades isso já está implementado. Agora, nesta realidade ainda estamos a vivê-la, não é? Então nós não sabemos ao certo o que é que vai acontecer no futuro. Está projetado para isso. Está projetado para os metaversos, porque a nova era, quer dizer, a era que nós estamos a transitar para o transhumanismo, é isso que vai surgir. Isto não para, não é? As eras vão ficando para trás. A parte da Grécia, da Roma, não é? A era industrial, vai passando, e agora vamos para outra. Não há maneira da gente travar isto. Então vão vir os metaversos, e também nos metaversos nós vamos ir para dentro dos metaversos. Também vai haver tecnologia que vão puxar, vão copiar o nosso corpo todo e bum, vai lá para dentro. E depois puxam a consciência, ou reproduzem, fazem um mapa do nosso cérebro, toda a nossa informação e programas, e fazem uma transferência de dados para o outro avatar que está dentro do metaverso. Eu sei que isto é muito difícil de entender, porque isto, para explicar, pessoalmente eu não sei explicar isto. Como é que isto se processa? Eu sei que é assim, mas eu não tenho capacidades técnicas para explicar isso. Eu não trabalho nisto, eu não estudei isto, mas eu sei que isto é assim. Pelo bocadinho da minha lógica, quando eu começo a fazer as conexões, eu vejo, não, isto é assim que funciona. Não, é algo que está fora desta parte da espiritualidade, que toda a gente, muitas vezes só se foca na parte da conspiração do mundo, não é? Ou está simplesmente afastado de tudo isto, ou outra parte, ou está na parte da espiritualidade, da nova era, da religião. Mas esquecem-se desta parte tecnológica que ninguém quer ver. Não. Eu sei que é difícil de gerir isto, mas é isto que vai acontecer, e é isto que está a acontecer, porque nós somos parte disso. Senão nós não estávamos aqui. Simplesmente somos transferidos do outro lado para aqui.
com esta tecnologia. Isto é tecnologia. Eu sei que é muito difícil porque esta parte biológica parece algo místico, não é? A biologia parece algo que não é tecnologia. Porque as pessoas não conseguem associar biologia à tecnologia. Parece que é algo muito, muito distante uma coisa da outra, quando é algo que é a mesma coisa, são tecnologias diferentes. O transhumanismo, né, parte da tecnologia inserida no humano, são tecnologias diferentes, mas elas se fundem uma com a outra. Vocês não veem que os chips se fundem com o corpo biológico? Porque o nosso corpo também é tecnologia, senão não fazia efeito. Se nós não fôssemos tecnologia, não havia maneira de hackear o nosso cérebro, por exemplo. Só que, né, as pessoas, nós realmente, o ser humano é um ser um bocadinho ignorante e também nos colocam em posição para ser ignorantes. Escondem-nos o conhecimento e nós, infelizmente, temos que fazer um esforço para tentarmos conseguir obter minimamente um bocadinho de verdade, né? Saber um bocadinho como é que é o caminho daqui para a frente. Sabemos que isto é assim, sabemos que o mundo é governado pelos que estão do outro lado, pelos governantes deste mundo, não é? Pelos que são postos aqui, porque nós só estamos a jogar o jogo. Nós somos os peões. Quem governa o mundo faz parte do jogo, quer dizer, faz parte do grande jogo. Nós simplesmente estamos aqui. Eu, desde o meu ponto de vista, pronto, existem muitas variantes, mas nenhuma das variantes estamos aqui presos. Estamos prisioneiros e eles simplesmente são os nossos carrascos, aqueles que nos mantêm aqui presos. Eles lutam entre eles, né? Os Beres e os Paios, né? O país, agora os Coreia do Norte, sei lá, China, Estados Unidos, eles lá fazem os seus jogos porque eles são obrigados a lutarem entre eles, a fazerem esta luta, esta estupidez, né? De criar o drama neste mundo, criar as guerras, de criar tudo e mais alguma coisa, e com um único fim, que é manter-nos aqui entretidos e no final, penso eu, que nos prenderem aqui para sempre. Não haver nenhuma hipótese do ser humano sair daqui. Ter a capacidade de expandir a consciência. Não é? Se nós vermos a comida, o coeficiente do ser humano está a baixar. Porquê? Por causa da comida que as pessoas comem. Por causa daquilo que eles metem na água. Vocês pensam, não, eu compro água dos supermercados. A água do supermercado ainda é pior ainda que a torneira. Pior. Já há estudos que demonstram isso. São águas mortas. Né? Águas que estão em garrafas de plástico ao sol. Por exemplo, ali. Ainda são piores. E pensam que são águas de nascentes e não são águas é água da torneira. Já foi demonstrado, isso não é uma notícia de agora. Por isso, meus amigos, eu espero bem que vocês tenham entendido este vídeo. Não deu para aprofundar muito mais, né? Mas tem que sair mais tecnologia, tem que sair mais notícias, tem que haver aí algo que se tenha, algo que saia, não é? Alguma novidade, alguma tecnologia, algum aparelho. Para quê? Para que as pessoas comecem a entender como é que este mundo funciona. Até lá, acho que está um bocado difícil as pessoas entenderem esta parte tecnológica do ser humano. Eu sei que é um bocado difícil, mas há que fazer o vosso trabalho. Olha, por exemplo, vocês já ao ouvirem este vídeo, vocês já fizeram o primeiro passo. Agora, já semeei aí a dúvida. Se vocês realmente, se vocês ficarem inquietos, aí vocês vão começar a pensar. Agora, isto é como tudo. Pode ser que depois
vocês larguem isto e só daqui a 4 anos é que vocês digam: rapaz, é verdade, afinal aquele gajo tinha razão. E imagina mesmo assim, isto, a gente tem que olhar para a frente e ver a tecnologia, ver para onde é que nos estão a levar, e já sabemos. Se nós sabemos quem controla o mundo, já sabemos para onde é que nós vamos. Nas outras humanidades que houve, todas elas foram destruídas. Porquê? Porque não conseguiram encurralar o ser humano. Teve que se destruir. Ou tiveram que se autodestruir, porque existem os bons e os maus, né? Como tudo na vida, como isto aqui é um mundo dual. Então teve que se destruir. Não conseguiram chegar àquilo que eles pretendiam. E é claro que este mundo não é um mundo perfeito. Não é uma prisão perfeita. Porque se fosse uma prisão perfeita, o ser humano estava feito ao bife. Os espíritos, nós como seres, estávamos aqui presos eternamente. E foi graças ao Enki, que pela história, o genetista que nos modificou, foi graças a ele que, pelo que eu já li, que ele não criou um ser humano extremamente idiota. Ele deixou ali umas vébras, como é que se chama? Pronto, do ADN ali intactas para mais tarde despertarem. Para que o ser humano não ficasse escravo. Será que isso é verdade? Será que não é mentira? Não sei. Mas a história é essa. Então, vamos ver o nosso futuro. Aqui neste mundo há muitas histórias, há muitas teorias, mas desde o meu ponto de vista a gente tem que largar o personagem. Isto é tudo muito bonito, muito drama, muito interessante, mas continua a fazer parte do espetáculo. Né? Hoje em dia estamos todos virados para fora a ver notícias, a ver, a vida das outras pessoas, o que é que se passa aqui e ali. Estamos completamente aborregados, parecemos mesmo ovelhas tontas, e não largamos o personagem, não nos viramos para dentro, não ficamos em silêncio, e enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não decidir soltar o personagem, a gente não sai daqui. Esta é a prisão. Tentamos entender como é que é a nossa prisão, como é que tudo funciona, não é? Como é que tudo aconteceu, não é? Prontos, olha, pelo menos esta é a minha opinião. Já não sou o único a pensar assim. Há outros que pensam de uma maneira um bocadinho diferente, outra. Eu tenho a minha, não é? Também tenho a minha versão. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. Qual é a vossa opinião? Vocês têm outra opinião diferente ou... não sei. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. E como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas.